Nós iremos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 18. Versículo 9, que diz assim: E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono, vestido com as suas vestiduras. E estavam sentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até de todos os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma boca são boa para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixá-lo-ei? Ele disse: Subi, e prosperareis, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Poder sentar, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa história todos já conhecem, é a aliança de Josafá e Acabe. Naquela época, a dificuldade era muito grande para quem falava a verdade. Acredito que pior do que agora, porque os profetas de verdade tinham compromisso com Deus, e os profetas falsos tinham compromisso com o rei, e o rei queria saber a verdade. Veja bem, irmão, que é uma coisa muito difícil. Imagina, irmãos, profetas profetizando para o bem do rei. Eles eram aceitos, bajulados, e o rei também ficava contente com as boas profecias. Profecias favoráveis ao rei. Josafá, então, quando foi convidado por Acabe para ir nessa guerra, consultaram então os profetas. Então 400 profetas começaram a profetizar todos a mesma coisa, um copiando do outro. Isso é um perigo muito grande. As pessoas começam a copiar porque acham que vão ser aceitos. Mas Josafá, temente a Deus, perguntou e disse: Não tem mais um profeta? Então Acabe disse: Tem, é o Micaías, mas ele só profetiza de mim coisa ruim. E a minha alma aborrece, não gosto dele, detesto esse profeta. Então, irmãos, era muito difícil para um profeta verdadeiro naquela época, porque o profeta tinha que enfrentar, por causa da verdade. O povo vivia na transgressão e queriam ouvir coisas boas. Que situação difícil era para o profeta Micaías. Então mandaram chamar o único profeta existente naquela época, que Deus estava falando com ele. E os outros, Deus não estava falando? Não, Deus não estava falando, porque eles buscavam outros interesses, ser aceito pelo rei. Bendito seja o nome do Senhor. E por falar a verdade, irmãos, os profetas padeciam. Esse aqui padeceu. Primeiro levou um soco no rosto de um falso profeta. Depois o rei mandou colocar ele num cárcere e sustentar ele com pão de angústia e água de amargura. E disse: Até que eu volte. E o profeta disse: Se tu voltar, Deus não falou comigo. Aí ele se invocou, né? O profeta ficou meio receoso, mas no final, depois que ele levou um soco, ele criou coragem, né? Então ele falou isso: Se tu voltares, Deus não tem falado por mim. Ouvi, ó Israel. E assim você já sabe o que aconteceu, né? O rei morreu. E o Israel, a nação de Israel quase foi ali derrotada totalmente. É que
rei inimigo, queria só pegar o rei de Israel. A obra era de Deus. Deus é que estava nessa guerra. E a ordem foi que matasse somente o Acabe. Mas o problema aqui, irmãos, a questão era o sofrimento dos homens de Deus para falar a verdade. Quando você tem a verdade, Deus te comunica a verdade, e você sabe que está no meio de um povo rebelde, no meio das trevas, sabe que vai ser rejeitado, mas tem que falar a verdade. É uma situação difícil, né? Outra coisa interessante aqui é essa aliança de Josafá. Muitos de nós, irmãos, temos que sempre vigilância para não fazermos aliança com gente errada. Porque uma aliança com pessoas erradas, que não estão na presença de Deus, tende a estragar a nossa comunhão com Deus. Tende a prejudicar a nossa vida de comunhão com Deus, por causa das más conversações. Geralmente, uma pessoa que não anda na presença do Senhor, não deve estar em comunhão com os irmãos, porque eles só falam um assunto que tende a tirar os irmãos da presença do Senhor, a corromper o linguajar do dia a dia. Até isso, más conversações. Geralmente parte de quem é carnal, de quem não tem a aliança com Cristo. Nós temos uma aliança com Cristo. Imagina, olha só que situação. Josafá quase perece, porque o outro rei, Acabe, se disfarçou de soldado de roupa comum. Porém, Josafá permaneceu na sua veste real no meio de uma guerra que não era para ele estar. Imagina que situação. Então, quando viram o Josafá, disseram: certamente esse é o rei de Israel. Aí, quando ele viu que ia morrer, ele gritou ao Senhor, e o Senhor deu um livramento, e os homens olharam: não é esse não, esse não é esse não. Mas aí um homem na sua simplicidade pesou o arco, jogou a flecha, e aquela flecha que jogou na sua simplicidade entrou no meio da fivela da couraça ali do rei Acabe, e ele morreu, né? Então, irmãos, vemos aqui situações adversas mesmo, né? Servo do Senhor fazendo aliança com quem não deve fazer, é um perigo muito grande. A Bíblia diz que comunhão tem as trevas com a luz. Sabe, irmãos, existem irmãos por aí da igreja que são verdadeiras trevas, que são defunto. E você sabe que se você ficar, por exemplo, um dia, 2 dias, 3 dias, como os médicos dizem, né, perto de um defunto, ele fedendo, aquele mau cheiro exala ali vírus que pode te contaminar e te causar uma doença. Você sabia disso? Então, muitas vezes, quem anda com o defunto termina ficando doente e até chegando à morte. É muito perigoso. Por isso que a Bíblia diz: 2 não andarão juntos se não estiverem de acordo. Então, o que Josafá estava fazendo? Ele estava tentando ter um acordo com Acabe, um homem que estava destinado por Deus a morrer. Imagina, irmãos, às vezes gostamos de pessoas, consideramos as pessoas, mas elas estão marcadas para receber juízo. Então, cuidado, não fique colado junto. Certa vez, numa padaria que existia ali, assim que a gente sai da Hora do Sol do outro lado, há muitos anos, eu não conheci ninguém daqui, passou uns homens parecendo uma Brasília, naquela época Brasília, hein? De metralhador, e metralharam uns 4 na padaria. Era um só que era para morrer, mas os outros estavam juntos, morreram juntos. Claro que era o tempo de Deus, mas Deus já preparou isso para nos dar o exemplo, né? Para nós não andar com quem não anda na presença do Senhor. Fazer negócio, sair para lá e para cá. Temos que ter muito cuidado com essas alianças. Os irmãos que são cristãos podem ser tentados a estar junto com pessoa para fazer coisas da vida, coisas materiais, como aqui. Era uma guerra, né? Na guerra, vocês sabem, quem perdia também o ouro, perdia os animais, porque na guerra se levava muito rebanho, porque se uma guerra demorasse muito tempo, tinha que ter os rebanhos que eram mortos para a alimentação. E então se perdia aquele rebanho, se perdia os animais de guerra, os cavalos, os carros, as espadas, as couraças, um monte de coisa, roupas, e assim funcionava, né? Então, irmãos, aqui aconteceu, na verdade, o que eles não esperavam. Josafá, confiando que Deus estava com ele, irmão, esse negócio de dizer assim: Deus está comigo, eu vou para qualquer canto, Deus está comigo. Era o caso dele aqui. Ele foi para um canto que não era para ter ido, foi se aliar com uma pessoa que não deveria ser feita essa aliança. Então, quase que levou um prejuízo gigantesco, a morte. Mas o Senhor usou de misericórdia. Agora, irmãos,
eu fiquei assim, pensando na vida dos profetas do passado, como eles sofriam. É por isso que aqueles que quiseram andar piamente aos pés de Cristo, como falou os apóstolos, e pregar a verdade, você sabe que o inimigo sim, vai se importar de te atacar. Isso ele vai fazer. Ele vai te atacar. E aí que vem o desânimo de muitos crentes. Quando o crente é verdadeiro, tem um negócio com Deus, anda em comunhão com Deus, o inimigo sempre levanta pessoas desprovidas da graça de Deus para atacar aquela que está na presença do Senhor. E é muito ruim, porque a pessoa que ataca, depois ela vai ficar envergonhada e Deus vai corrigi-la mais tarde. Mas, como sofria os profetas para falar a verdade? Aqui o Micaías se intimidou, não, aquilo que Deus me mandar eu falar, eu vou falar. Mas chegou lá, imagina, irmão, um monte de soldado, 400 profetas, tudo profetizando. Já tinha um que tinha feito um chifre, 2 chifres, né, um, não sei, de ferro, e disse, com esses aqui, que mostra aqui o chifre, né, na Bíblia representava poder, autoridade. Com esses aqui ferirás até exterminá-los. Aí ela viu, né? Aquela palavra crescia. A profecia ali dos 400 profetas estava fervendo. E o profeta, quando chegou ali, imagina, se coloca no lugar dele, irmão. Você chega assim, tem 400 falando tudo uma coisa só, e você tem uma mensagem contrária. Como é que você fica? Tem que ter muitíssima coragem, irmão. Tem que ter uma determinação, porque, irmão, intimida. E não era só 400. Quantos militares tinha ali? Mais os 2 reis. Intimida, irmãos. Se a pessoa não tiver determinação de Deus, ele gagueja. Aí o profeta chegou, viu aquilo tudo, olha, rei, sobe que tu vai prosperar, vai lá, quer nem saber, morra por lá, eu, hein? Aí o rei, até quando te conjurarei para que fale somente a verdade? Ele não falou com brincadeira, ele falou mesmo com raiva, porque o rei não gostava dele, nem ele gostava do rei. Era um não gostando do outro, porque o profeta sabia que ele era pecador, né? E o rei não gostava dele porque o Micaías só falava juízo, era só juízo. Poxa, esse pastor só fala juízo, eu não gosto desse pastor, eu gosto daquele lá, poxa, ele tem uma voz bonita, né? Aquele lá, lá naquele vídeo, eu fui, poxa, uma mensagem gostosa, dá até para dormir, né? É isso aí. Mas aqui não é lugar de criança, de neném, não, aqui é lugar de levar mesmo, irmão. Aqui a palavra é essa, se diz o Senhor, aleluia, oh, glória a Deus. Irmão, a palavra verdadeira, ela dá vida. Se o Acabe se humilhasse, como ele se humilhou da outra vez, mas ele se endureceu. Vocês conhecem a história. Há mais ou menos há 1 ano atrás, ou mais um pouco, ele tomou lá a vinha de Nabote, né? Então o Senhor mandou um profeta lá e falou que os cães iam comer a carne de Isabel e ia lamber o sangue dele. Mas aí ele começou a andar, humildemente, dedicado de cabeça baixa, para lá e para cá. Aí o Senhor falou ao profeta, não viste que Acabe se humilha? Vai lá e diz para ele que eu não vou fazer isso no seu dia. Mas passou o tempo, ele entrou no pecado de novo, o couro comeu. E o sangue, e os cachorros lamberam o sangue dele. Então, o que aconteceu? Cumpriu a profecia. Deus poderia, se estivesse no plano dele, ter voltado atrás, né? Mas o Acabe era mau mesmo, era ruim, era filho do diabo. O filho do diabo, irmãos, ele dá fruto mau até no final. Se ele não der no início, ele dá no final. Já o filho de Deus, o escolhido de Deus, se ele der fruto ruim no início, no final ele vai dar fruto bom. É assim que a gente conhece. Quem são os predestinados? São aqueles que perseveram até o fim. Ou seja, desde o momento que ele começa até o final. Tem gente que começa cedo, então ele vai indo até o final. Tem outros que começam na metade da vida, mas ele vai sendo fiel até o final. Esse é o escolhido. Esses são os predestinados. Mas, irmãos, a dificuldade do profeta. Aí quando o rei brigou com ele, aí ele falou a verdade, soltou a profecia real. Quer dizer, ele usou a mentira para sair fora da luta, da prova. É assim que muitos irmãos fazem. Ao invés de falar a verdade, escolhe uma mensagem para agradar, para não ser rejeitado. Porque nós não devemos escolher a palavra que vamos falar. Devemos ficar ligados no Espírito para falar o que Deus quer que falemos. Isso é muito maravilhoso. Tem prejuízo? Coisas momentâneas, às vezes padecemos, somos caluniados, isso aí, irmão. Irmãos, se calúnia fosse pedrada, eu estava cheio de marca no rosto, na cabeça, nos ombros, porque, irmãos, de novo assim que eu entrei, o diabo começou a me atacar.
Olha, antigamente, mas eu era brigão, eu detestava coisa errada. Se a pessoa falasse uma palavra pregando errado, olha, se estivesse perto de mim, ia ouvir na hora. E outra coisa, eu não tinha medo não, se eu ia bater, se eu ia apanhar, o que ia acontecer. Eu falei, está errado isso que você falou aí. Você falou um negócio errado, rapaz. Que negócio é esse aí, rapaz? Onde está escrito isso na Bíblia? Mas eu era assim. Eu era brigão, era violento nas palavras. Os irmãos não me conheceram. Quando a irmã Miriam me conheceu, eu já estava ficando mais brando, né? Coisa e tal. Hoje eu estou melhor. Mas tem hora que o Senhor manda a gente falar. Por quê, irmãos? O Espírito do Senhor, ele levanta o servo do Senhor. Vocês pensam que Estevão, cheio do Espírito Santo, se intimidou? Ele certamente estava vendo os homens com as pedras na mão. Mas ele ali, quando perto de morrer, ele viu Jesus, viu a glória lá do céu, Jesus em pé, logo para receber. Jesus foi honrado por Estevão, é por isso que ele levantou. Ele levantou porque foi honrado, sabia que ia receber Estevão, né? Era só uma passagem. Quer dizer, as dores não é fácil morrer a pedrada, né? Mas acredito que não demorou muito, porque eles não jogavam só pedra, pegavam pedras grandes para jogar na cabeça, para acabar de matar, assim faziam, né? Mas, irmãos, a coragem que os discípulos tiveram era tipo a coragem que os profetas do passado também tinham, quando o Espírito Santo revestiu eles. Muitos deles morreram na mão, né, dos homens maus, porque eles não suportavam a verdade. Mas todo homem de Deus, toda mulher de Deus, revestido do poder de Deus, fala a verdade, não é isso? E o homem foi preso, levou uma alfinetada, foi preso. Ainda teve um profeta arrogante que disse assim: de onde? Por onde? Deu um soco nele. Por onde passou o Espírito do Senhor longe de mim para falar para você? Quer dizer, que negócio é esse, rapaz? Só você está falando aí uma coisa que o Senhor não me revelou? Não é fácil. O homem foi um homem desprezado, o rei não gostava dele, foi chamado. Agora, interessante, né? Foi chamado para falar a palavra, né? O rei Josafá, o rei Josafá, ele era temente a Deus, mas tinha uns vacilos que ele dava de vez em quando. E um desses vacilos é essa amizade. Irmãos, esse Josafá, fácil não. Depois que Acabe morreu, sabe o que ele fez? Se uniu com o filho de Acabe para poder fazer um navio, para ir buscar ouro, não sei aonde. Deus quebrou o navio. Tem irmão que é insistente. Quer salvar o jacaré. Ele acha que o jacaré vai virar ovelha, ele quer salvar, aí ele fica. Irmão, isso é horrível. E esse irmão aqui, ele tinha esse problema. A amizade, a consideração. Sabe quando você tem uma amizade com alguém, uma consideração, aí você fica naquela ideia que vai salvar, que Deus vai fazer a obra. Irmão, tem que ter muita graça de cortar esse negócio, sabe, de parcialidade, apego. Eu não sou assim não, irmãos. Olha, Deus tem me dado uma graça muito grande. Eu gosto dos meus irmãos, eu amo meus irmãos, mas quando o Espírito Santo me revela qualquer coisa, eu já fico com o pé atrás orando. Deus é que sabe, irmão. Deus é que sabe da minha vida. Foi por isso que o Senhor separou os levitas. Eles não fizeram caso nem de pai, nem de mãe, de avó, nem de tio. O Senhor, quando ali na vida de Moisés, disse: quem é do Senhor, passe para cá. A tribo de Levi passou. Quando eles fizeram o bezerro de Deus. Então, o Senhor falou para Moisés: cada um vai lá e passa o seu irmão ao fio da espada. Pai, mãe, e assim eles fizeram. Como eles fizeram isso, eles não tinham sido escolhidos ainda para se tornar a tribo para cuidar das coisas do Senhor. Mais tarde o Senhor falou que eles seriam a tribo para cuidar das coisas do Senhor. Por quê? Porque eles não tinham coração com considerações com ninguém. Eles cuidavam das coisas do Senhor. Claro que muitos deles se corromperam, muitos sacerdotes se corromperam depois. Mas no início ali, eles estavam com o coração para zelar das coisas do Senhor. São esses que Deus separa. São esses que Deus toma conta. Por exemplo, eu sou pastor. Vocês acham que se minha esposa vacila, eu vou ficar... Pergunta para ela como é que funciona. Se vocês não é igual a mim, seja igual a mim. Eu não sou assim não, viu? Nesse negócio da minha esposa, minha filha que eu amo, né? A Isabel, que é uma das filhas, entre os filhos, né? A que mais assim está conosco, coisa e tal. Mas eu não sou assim. Se eu notar, eu já estou fechando a cara, eu já estou chamando a atenção, já estou orando.
Por quê? Eu não posso ter parcialidade. Porque eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, eu não posso fazer isso. Os meus filhos de fora é outra coisa, o Davi que não está mais convertido, né? Israel está mais para lá do que para cá, eu já estou deixando nas mãos de Deus. Mas por isso o Senhor também me escolheu, porque eu irmão, eu debati com a minha mãe, com meu pai, no bom sentido, depois o Senhor Deus mandou que eu diminuísse, Ele deixou eu manifestar que eu queria defender as coisas do Senhor. Fui prejudicado muitas vezes porque eu quis defender as coisas do Senhor. Mas hoje, olhando assim a história para trás, eu fico contente, irmão, que os meus sofrimentos, as calúnias, o que eu mais sofri foi calúnia. Calúnias e desprezo. Calúnia, desprezo e mentira. Calúnia, você sabe, calúnia é uma mentira que a pessoa levanta acusando a pessoa e vai espalhando essas coisas. Olha, irmãos, eu louvo ao Senhor, porque foi por causa de eu falar a verdade. Por causa de eu falar a palavra de Deus. Então, esses irmãos que hoje estão na glória, o Micaías e outros, eles têm o galardão deles para receber, porque eles sustentaram a palavra, mesmo que teve um pequeno vacilo aqui, mas logo ele retomou a posição e falou a verdade. Agora, não era fácil, irmãos. É por isso que muitas vezes os irmãos enfrentam dificuldade, porque o inimigo levanta pessoas para desfazer o que vocês estão falando. Às vezes é por trás, às vezes não é pela frente. Às vezes é por trás. Aqui tentaram desfazer na frente, na cara mesmo, assim, esse falso profeta aqui, que socou o profeta Micaías. Não foi fácil, não. Eu já sofri acusação na frente da igreja, assim. Me botaram na frente da igreja e falaram um monte de coisa. Olha, foi muito humilhante. Eu tinha uns 19 anos por aí, 18 por aí. Eu já passei por isso, não sei se vocês já passaram, mas eu já passei por isso. Na frente de outras pessoas, sem eu ter feito nada. Mas o Senhor Deus sempre me deu graça. Eu nunca corri da batalha. Eu era aqui, apanhava, levava soco e levantava de novo, tentava dar um, né? É desse jeito, era assim. Eu nunca fugi assim, por conta própria. Eu sou sincero, nunca fugi. Não é? Saí uma vez aqui de Manambá, na casa da irmã Miranda, por ordem de Deus. Foi tudo por revelação divina. Tudo, filho do homem, sai do meio deles. Deus me revelou isso. E eu fiquei um tempo sem congregar, porque uns indivíduos aí queriam ser pastor aí no meu lugar. Eu deixei, fica. Estou nem ali. Eu prego para tanto lugar. Tem gente me chamando para ir para Portugal, não sei para onde. Se chegar alguém aqui, por exemplo, os varões juntos aqui, vamos tirar o pastor e vamos. Tá bom, me tira daí. Agora você me. Vamos ver o que Deus vai fazer. Deus sempre tem um caminho. Porque, irmãos, como eu falei ontem, a pessoa que é dirigente, a pessoa que se dispõe na obra de Deus, e não fica parado, não. Irmão, eu não preciso disso aqui, não, para pregar. Eu prego no meio da rua, aonde Deus me enviar. E Deus faz coisas tremendas. Depois que eu descobri que o campo é o mundo, não é dentro do templo, irmãos, eu me alegro quando eu encontro gente na rua para pregar. Hoje mesmo eu estava assim imaginando, eu imaginando, encontrando alguém de 70 palavras, eu falei assim, Senhor, estou aqui imaginando, estou sonhando aqui, me envia, Senhor. Deve ter alguém nesse mundão aí, lá no meio do mato, sei lá, Senhor, um canto, me envia até lá, Senhor. Eu desejo. Mas é isso, irmão, está vendo aqui? Uma aflição, né? Mas é isso. A igreja, ela padece muito, né? Mas vai triunfando, porque Jesus está no nosso meio, né? Então, irmãos, quando alguém falar qualquer coisa contra vocês, porque vocês são sinceros, são verdadeiros, têm negócio com Deus, saiba de certo, como disse Jesus, alegrai-vos nesse dia, porque é grande o vosso galardão nos céus, aleluia. Eu sei que no momento da tristeza, da angústia, dá vontade de fazer alguma coisa do nosso jeito, né? Mas não, vai só para o joelho, vai clamar, e Deus vai dar a solução. E tenham cuidado com a aliança com Acabe. Acabe está sempre pertinho de vocês, cuidado com ele. Acabe, ele tem estratégia de usar gente querida, gente amável, gente que você ama muito para fazer aliança contigo, para tirar você da presença. Cuidado com Acabe. Aleluia. Oh, glória! Santo Deus! Vamos orar. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Pai Santo! Em nome do Senhor Jesus, Pai amado! Não deixa que esse espírito de Acabe venha seduzir teus filhos, Senhor! Porque muitos são pessoas chegadas
pessoas mais próximas, Senhor. Não permita, Senhor, que os teus filhos caiam, Senhor, no engano, na rede, ó Senhor, quando forem bajulados, lisonjeados, Senhor. Ó meu Pai, e também quando teus filhos, Senhor, falar a palavra, não deixa, Senhor, que sejam envergonhados e que venham se enfraquecer, mas que venham se alegrar, porque são portadores da verdade, aleluia. São luz do mundo, Senhor, são sal da terra, Senhor, aleluia. Oh Pai, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Sustenta, Pai, as pedras preciosas das tuas mãos, Senhor, para que estas pedras preciosas falem, aleluia, a palavra com verdade, Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus. Muito obrigado porque o Senhor, aleluia, está no nosso meio, falando